Mas eu acho que o assunto é bem pertinente, a gente vai discutir alguns temas aqui que são de extrema relevância para todos, porque, de alguma forma, como o Walter comentou nas palestras, a gente usa a aplicação o tempo todo. Tá? Então, a segurança das aplicações é um tema extremamente importante. E o que eu tenho para trazer para debate hoje é exatamente essa questão. Tá? A gente vem, ao longo do tempo, se discute muito essa questão técnica, ou seja, como testar a aplicação, quais são as vulnerabilidades. É um fator muito de conscientização, que é extremamente importante também, porém, apenas mostrar as vulnerabilidades e o que elas podem ocasionar não são suficientes. Tá? A gente precisa tratar um assunto um pouco antes. Quem aqui, de alguma forma, desenvolve ou contrata desenvolvimento de software? Por favor. Agora vou repetir a pergunta. Quem aqui contrata e coloca como requisito segurança nas aplicações? Percebam que a diferença é bem grande, ou seja, a gente tem, sim, a real consciência de que a segurança é importante, mas o que a gente está fazendo para que isso seja aplicado? Tá? Vou apresentar alguns números aqui. Esses números são fornecidos por um relatório que é feito anualmente por uma empresa americana, que testa muita aplicação, tá? Eles têm um serviço de teste de aplicação. E olha que interessante, segundo as análises, 70% das aplicações violam características sérias das políticas de segurança das organizações. Ou seja, são falhas que comprometem as diretrizes da política da empresa. 87% das aplicações possuem uma ou mais vulnerabilidades do OWASP Top 10. A gente está falando aqui das 10 principais falhas, tá? Estou falando de todas as falhas. Porque é raro uma aplicação que não possua uma falha sequer. Tá? 69% das aplicações possuem vulnerabilidades que são conhecidas como as 25 principais vulnerabilidades de software, que é feito pelo SANS, um trabalho. Então, aqui a gente já consegue ter números alarmantes da necessidade que nós temos de investir em segurança de aplicação. E quando eu falo investir, obviamente, eu não estou falando simplesmente de valor econômico, financeiro. Tá? Eu estou falando de investir em conscientização. O papel da gente é informar os programadores de que eles precisam fazer com segurança. Outros números bem interessantes. Tá? Esses números mostram que vulnerabilidades sempre existirão. A grande diferença é como eu trato elas. Quanto tempo eu levo para identificá-las, quanto tempo eu levo para corrigi-las. E aqui tem umas estatísticas. A gente percebe que, eu até coloquei em detalhe aqui, olha quanto tempo vulnerabilidades sérias ficaram expostas. Ali em um determinado segmento de retail, né? Quanto tempo? Ficou mais de um ano exposto a uma vulnerabilidade. E vocês acham que isso é comum? Vulnerabilidades expostas por mais de um ano? Quem aqui utiliza produto da Oracle? Pode levantar a mão, pessoal, não vou falar nada. Produto da Oracle, muito utilizado. Missão crítica, muitas organizações utilizam Oracle. Agora, em janeiro, um pesquisador de segurança lançou uma vulnerabilidade, fez vídeos, fez provas de conceito, escreveu tutorial de como explorar a vulnerabilidade de execução remota de código. Tá? Ou seja, era possível executar comando dentro do banco de dados da Oracle. Ele divulgou porque, há 2 anos atrás, ele reportou para a Oracle e a Oracle disse que não era vulnerabilidade. Tá? Então, é cada vez mais comum as aplicações ficarem vulneráveis por muito tempo. Tá? Outro caso, até usando um assunto bem recente, que é o ataque ao SSL, o Heartbleed. Ele estava vulnerável há pelo menos 2 anos, já tem aí histórico, começou a surgir agora um histórico de que estava sendo explorado. E se a gente olhar, o código com a vulnerabilidade foi escrito em 2002.
Então, é muito comum as vulnerabilidades estarem muito tempo nas aplicações. E por que elas não são corrigidas? Existe o fator desconhecimento. Muitas vezes a gente nem sabe que existe uma vulnerabilidade, porque não tem um trabalho para fazer essa identificação. E, óbvio, a gente tem outros fatores. Banco aqui, por exemplo, setor financeiro. Provavelmente essas vulnerabilidades ficaram ali, em média, 74 dias expostas. É porque não é tão fácil você implementar algumas medidas de segurança num ambiente crítico. Planejar uma janela de mudança, fazer as alterações necessárias. Então, a gente até entende o período de exposição. Agora, por mais de um ano, é inadmissível. Tá? A gente está pecando. Existe uma dificuldade muito grande de lidar com as vulnerabilidades de aplicação. Então, agora vamos ver um pouquinho aqui sobre desenvolvimento. Tá? Que o tema da palestra é de quem é a culpa? Quem vocês acham que são culpados pelas falhas de segurança de aplicações? Quem acha que é o programador? Quem acha que é o usuário? Todo mundo levantou a mão, foi isso? O usuário sempre é culpado, não é? Agora se perguntem, o programador é culpado por quê? Vou colocar alguns mitos aqui para vocês. Primeiro mito, contratei uma boa empresa. É o famoso segurança por reputação. Contratei uma empresa grande, multinacional, com muita experiência em desenvolvimento de software. Isso é garantido que aquele produto de software vai ser seguro? Não. Não é em hipótese alguma. Eu lido com isso todos os dias. Tá? Nós testamos aplicações todos os dias, revisão de código, os mais diversos testes, das principais, de todo tipo de fábrica de software, e não passa uma. Todas possuem vulnerabilidades. Algumas, muitas, outras menos, porém, todas têm vulnerabilidades. Então, isso é uma coisa que tem que cair por terra. Tá? Você não adianta contratar a melhor empresa e achar que ela vai te entregar código seguro, porque ela é uma empresa reconhecida internacionalmente, cobrou caro muitas vezes. Tá? Segurança aumenta o custo. Outra falácia. Tá? Eu nunca vi ninguém fazer um orçamento para desenvolvimento de software onde vinha 2 valores. Olha, isso aqui é para desenvolver, é 1 milhão para desenvolver a aplicação sem segurança. É 1.200.000 para desenvolver com segurança. Isso é factível? Isso existe? Não existe. Tá? O que existe são empresas que querem empurrar a segurança depois do produto entregue. Que é o famoso, não especifiquei, contratei, foi desenvolvido e foi encontrado vulnerabilidade. Aí vai entrar aqui em caso? Mudança. E mudança vai ser cobrado. Tá? Tenho bons programadores. Bom programador é sinônimo de que a aplicação vai ser segura? Sim ou não? Se a gente falou que o problema é do programador, logo, bons programadores fazem código seguro. Também não existe. Também lidamos com excelentes programadores, programadores muito capacitados, que conhecem muito bem a tecnologia que ele está utilizando, porém, ele desconsidera o que são as falhas de segurança. O problema todo está... Programadores geralmente não conhecem os casos de abuso, ou seja, o que eu posso fazer para subverter aquela aplicação, o que eu posso fazer para explorar uma falha naquela aplicação. Então, por isso que bons programadores não necessariamente irão escrever aplicações seguras. Isso é um fato. Tá? Também, muitas vezes, negligenciado, porque pensam, não, eu contratei uma excelente equipe de desenvolvimento, eles têm uma produtividade, o produto funciona muito bem, é seguro? Nem sempre. Tá? Quem é o culpado disso? A gente colocou mais uns fatores aqui. Vocês continuam ainda... Tem gente que ainda acha que o problema é do programador? Vocês mudam de opinião muito fácil. Um slide já mudaram de opinião? Oi? Ele é parte do problema, com certeza. Oi?
Diretoria estratégica, né? É do financeiro, né? Que quer pagar barato, né? Não. Eu tendo a concordar com parte dessa sua afirmação, porque se você contrata desenvolvimento barato, esquece, você não vai ter qualidade. E olha que eu não vendo desenvolvimento, tá, pessoal? Que também contratar caro não quer dizer que vai ser bom também. Tá? Tudo vai determinar requisitos. Especificar claramente o que você deseja. Mas como assim? Estava num cliente há 2 semanas atrás, e quando eu disse isso para ele, tem razão. Por quê? Ele fez um cadastro onde você fazia o cadastro de mãe e a filiação, né, o filho, se cadastrava. A fábrica de software não validou se o filho poderia ser mais velho que a mãe. O que todos nós pensamos? Isso é um absurdo, né? Não é um absurdo. Para a fábrica de software é um requisito. Se você não colocou o requisito e ela não te entregar, ela fez o papel dela. Ela não é obrigada a lhe entregar achar que você esperava que isso fosse um requisito. Você tem que deixar claro para ela. Insegurança não é diferente. Então, o culpado somos nós. Somos nós, né? O culpado da segurança de aplicações, da insegurança das aplicações, somos nós. E por quê que nós somos os culpados? Compramos errado. Nós contratamos errado. Todo mundo sabe ir numa concessionária e escolher lá o carro e falar, não, quero que tenha tal requisito, vou ver se o seguro não é caro. Ou seja, você consegue fazer uma avaliação do que você quer comprar de acordo com os critérios que você estabeleceu. E nós não sabemos fazer isso para software. Tá? Nós ainda compramos desenvolvimento de software meramente por reputação ou por confiança, uma relação que já desenvolve há algum tempo, então eu vou contratar porque eles me entregam no prazo, no custo, porém, não sabemos especificar. Olha aqui, requisitos fracos. Tá? E aí alguém pode perguntar, mas se você falou que segurança é um requisito, naturalmente vai aumentar o custo. Não vai aumentar o custo. Entregar um cadastro com uma validação para a segurança, uma validação do tipo de dado, é a mesma coisa, para qualidade ou não. Ele não vai te cobrar mais caro aquele requisito, vai aumentar o ponto de função, porque você especificou que tinha que ter uma validação contra uma injeção de SQL. Se isso acontece, você está fazendo alguma coisa errada. Ou a fábrica, naturalmente, está também pecando aí nessa avaliação. Porque entregar um produto com segurança é entregar um produto com qualidade. Tá? Dentro de critérios estabelecidos. Onde a gente vê muito problema nessa questão de requisitos de segurança? Não são estabelecidas as regras antes do jogo começar. Então, seguinte cenário. Eu vou lá, contrato 1000 pontos de função, uma média de 13 horas, cada ponto de função. Tem um projeto grande, de milhares de horas. No meio do processo, a área de segurança contratou um teste e encontrou lá uma série de vulnerabilidades no código. O que vai acontecer? Mudança. O projeto vai ter que ter gestão de mudança, vai fazer uma mudança, vai ter custo. Ele vai falar, olha, vou ter que te cobrar tanto para corrigir essas vulnerabilidades. Onde foi o erro? O erro é não estabelecer as regras antes do jogo começar. Prezado fornecedor de fábrica de software, irei validar a segurança da aplicação e é responsabilidade do desenvolvedor atender seguintes requisitos. Pode ser, olha, a gente já tem experiências muito boas com requisitos simples. O OWASP Top 10. Ter atenção às 10 principais falhas da OWASP, faz uma referência. Tem até, na internet tem disponível, no próprio site da OWASP, tem um projeto que chama Anexo de Contrato, que lá você consegue ver regras, o que você deve colocar em contrato relacionado à segurança das aplicações. Eu não sou aprendiz de feiticeiro, não, mas o Walter pode me corrigir aqui.
A fábrica não tem como dizer para você que ela não vai te entregar software com segurança se você não pagar mais. É um requisito de qualidade. Eu faço uma analogia extrema, mas que faz algum sentido. Você não vai comprar um carro se ele não tiver cinto de segurança, se ele não tiver freio. Por que software a gente tem que aceitar software ruim? Porque o software vulnerável é software ruim. Por que a gente tem que aceitar? Porque não é estabelecido a regra. Tá? Então, requisitos. Um outro fator é o que a gente chama de baixo investimento. Por que baixo investimento? A gente contrata um produto de software e vem lá um volume de horas para as mais diversas funções. Teste, estresse, teste de carga, estresse, usabilidade, design, um monte de coisa. O projeto vai custar lá alguns milhões. Segurança. Você vai fazer um orçamento para cobrar 10 mil reais, é uma fábula. Ou seja, eu gastei 1 milhão para desenvolver o software. E não tenho 10. Estão sem orçamento. Então, nunca tivemos problema de segurança, então não vamos fazer isso. 2 erros. Primeiro, você desconsiderou um fator importantíssimo, que é a segurança da aplicação, um requisito que você não estabeleceu. E segundo, por que é caro? Será que a gente está conseguindo avaliar qual retorno que isso traz? Quem aqui estuda engenharia de software ou tem algum envolvimento com engenharia de software? Já viram lá a parte de manutenção, né? A parte mais cara do desenvolvimento de software é manutenção. Tem uma métrica em alguns livros que é 60 e poucos % do custo do software é relacionado à manutenção. Será que se a gente estabelecer requisitos claros, desenvolver código com mais qualidade, esse custo não vai aumentar? Vai diminuir, perdão? O custo com manutenção não vai diminuir? Vai. É natural, porque fazer segurança de software é fazer software com mais qualidade. Quem já teve a oportunidade de ver as práticas, você vai ver que não tem prática absurda para desenvolver software seguro. Não tem algo novo. Revisão de código já é uma prática de engenharia de software. A diferença é que você vai olhar ali falhas de segurança, que vai entrar onde? Vai ter que estar capacitado aquela pessoa. É por isso que eu não considero o programador o problema da segurança de aplicação. Porque o programador não sabe, ele desconhece. O programador vai entregar o que você solicitar e capacitar ele para entregar. E segurança é uma das situações. Se você não ensinar ele a desenvolver código seguro, ele não vai te entregar código seguro, porque ele não sabe. Tá? Então, a questão do investimento é uma questão de... não gosto da palavra, mas é o que todo mundo usa, de evangelizar o mercado. O mercado tem que entender que o que ele está investindo em segurança não é custo, não é excedente, é parte do custo daquele projeto. Algumas organizações já entendem isso? Já. E vou confessar para vocês, todas que fizeram isso, veem claramente o retorno sobre isso. Retorno em ROI, em segurança, é um tema polêmico, né? Mas quem investe durante todo o processo em requisitos claros, em estabelecer processos de avaliação, de orientação prescritiva, ou seja, guias de boas práticas de código seguro, tem retorno ao longo do tempo. Tá? E a questão de não existe proatividade, né? Mesmo quem ainda... os índices são baixíssimos ainda, não tem essa estatística, mas pela percepção que nós temos, a gente pode até fazer diz que a estatística, pelo menos o IBGE, funciona assim, né? Nós temos aqui na sala aproximadamente 2.000 pessoas, é isso? Não, mas a gente tem um número aqui, algumas dezenas de pessoas. Quantas pessoas aqui já testaram a segurança das aplicações que desenvolveram ou que contrataram? 2, 3, 4. Olha, a estatística é mais ou menos isso. Um percentual muito baixo de empresas já investe na segurança de software. E desse percentual baixo, eu diria que a maioria ainda investe da maneira não adequada. O
que é o teste é parte do processo. O teste é fundamental para que eu conheça as vulnerabilidades que a minha aplicação tem, porém, tem mais coisas. Eu tenho outros papéis. Quer ver um exemplo clássico? Desses 4 que testaram, vocês passam por teste, alguém passa por testes regulares, ou seja, uma vez por ano eu tenho que testar a aplicação por causa de uma auditoria? Ali, né? Fique à vontade, se não estiver confortável de responder, mas todos os anos que você testa essa aplicação, as vulnerabilidades são recorrentes ou é sempre uma vulnerabilidade nova? Eu garanto para vocês que isso é o que mais acontece. Você vai testar a aplicação, as vulnerabilidades são as mesmas. É até um desafio para quem lida com equipe de teste de invasão, falar, pô, de novo, mesmo teste, a mesma coisa. É assim. Por quê? Você está simplesmente testando e sequer você consegue orientar o programador do que ele deve fazer para não cometer mais aquela falha. Você não consegue nem apurar isso. Quem desenvolve software aqui, quem usa a ferramenta de bug tracking, Mantis, Bugzilla, HP, Quality Center, ferramentas de gestão do processo de desenvolvimento ali. Número menor ainda, hein? Outra coisa, isso é o quê? Eu tenho uma ferramenta para ter feedback, documentar a demanda, entender o que gerou aquelas vulnerabilidades, ou falhas, bugs mesmo no desenvolvimento. É qualidade de software, pessoal. A gente ainda tem desenvolvimento que não tem controle de versão. E se a segurança, naturalmente, é comprometida por todo esse ciclo. E no caso de uma aplicação que você testa todos os anos e as vulnerabilidades são recorrentes, você está pecando na capacitação. Algo está sendo feito errado durante o desenvolvimento do software. Então não adianta você lá no final falar, olha, não, vai voltar porque tem uma falha de segurança. Ele pode até colocar um remendo ali, fazer uma outra estatística que talvez poucos aqui tenham, mas algumas empresas fazem o que a gente chama de reteste, né? Ou seja, eu testo uma aplicação, a empresa corrige, eu vou testar novamente. O que acontece muito? A correção aplicada para a vulnerabilidade não é efetiva. A vulnerabilidade permanece lá. O programador corrigiu, mas corrigiu de maneira equivocada. Mais um indício que estamos pecando durante o ciclo. Falta investimento, falta evangelização da importância da segurança de aplicação no ciclo. Por isso que a gente fala que a segurança ainda é tratada de maneira muito reativa. E ser reativo é sempre um problema. Se eu estou sendo reativo é porque algo já aconteceu e eu estou precisando resolver isso. Eu já tinha convencido vocês com um slide, né? Ou ficaram com timidez para levantar os braços, né? Vocês ainda conseguem entender agora quem é o real responsável pela insegurança das aplicações? É quem contrata, somos nós. É o usuário, né? Quem contrata é o usuário, brincadeira. É o cliente. Nós contratamos mal. É um fato. Aí a pessoa pergunta, mas o que eu ganho com isso? Se eu tenho que investir, naturalmente eu tenho que ter. O que eu vou levar nesse processo aí, né? Eu vou chegar lá para o meu diretor financeiro, vou pedir um orçamento para fazer determinado investimento. Óbvio que ele vai me perguntar o porquê. Tem que ter argumentos fortes, né? Quem defende orçamento sabe que é uma batalha. Qualquer coisa que você vai pedir, vai ter que ter ali muito bem embasado, porque você precisa ter um retorno daquilo. Quem conhecia essas estatísticas aqui? Alguém já conhecia? O I3E, The Software Development Bug Report, é um outro guia que é feito de tempos em tempos. Ela mostra o seguinte: quanto mais tarde eu lidar com uma falha, e aqui só faço uma observação, não estamos falando aqui de exclusivamente falha de segurança, tá? Falha é bug em geral de software. O quanto mais tarde eu identificar esses bugs, mais caro é. Então, quem disse que investir na qualidade do software não traz retorno? É um custo
extra, né? Ou seja, é um adendo a uma coisa que eu já invisto regularmente. Não é, pessoal. Você pode até... eu até concordo, quando a gente entra nessas discussões, eu concordo que você pode ter um investimento um pouco maior no começo, porque você vai ter que fazer ali uma capacitação dos programadores, você vai ter que estabelecer algum processo, alguma ferramenta, ou seja, vai ter um custo inicial disso, seja em recurso hora homem, né, que naturalmente vira financeiro também, ou uma consultoria, alguma coisa do tipo, para que você leve o seu ciclo de desenvolvimento para um próximo passo. Mas, ao longo do tempo, a coisa se paga, pessoal. Você vai ter evolução clara. Tá? Eu tenho um outro... Isso é um case interno nosso. Nós desenvolvíamos alguns produtos e a gente não fazia teste unitário. Tá? Ou seja, uma coisa de desenvolvimento mesmo. Não estamos nem falando de segurança. A gente não investia. Aquela famosa regra do mercado, né? Eu tenho que desenvolver, eu preciso da funcionalidade, me entrega a funcionalidade. O que a gente começou a identificar? Que estavam surgindo muitos bugs considerados bobos, vamos dizer assim. Por que um bug desse, né? Tem algo errado. Começamos a fazer o quê? Investimos um percentual. Eu tenho lá um ciclo de desenvolvimento de 15 em 15 dias, do sprint, do Scrum. O que eu fiz? Nós colocamos ali... Um tempo desse sprint é dedicado a escrever testes. Teste unitário a gente escreve, né? Como escrever um código. Diminuiu drasticamente o número de bugs bobos, bugs simples que a gente tinha antes. Ou seja, teoricamente eu investi mais tempo, porque eu tirei uma pessoa que estava desenvolvendo funcionalidade para escrever teste, só que eu ganhei ao longo do tempo, porque hoje eu tenho menos bug. Porque bug é custo, é desenvolvimento. Tá? Segurança não é diferente. É isso que a gente quer mostrar. Hoje, quem desenvolve software, onde vocês acham que encontram mais vulnerabilidade? Ou mais falha de software? Na fase de requisitos, design, código, ou seja, implementação, onde eu estou escrevendo código, na fase de teste ou em operação? Quem acha que é em operação? Quem acha que é em teste? Eu ainda acho que é teste. É aquela história, se você não investe em teste de software, não estou falando de segurança, estou falando de teste de software mesmo. Se você não investe, naturalmente você vai ter mais problema em produção. Fato. Agora, o que é interessante é, nós nos acostumamos a achar que encontrar na fase de teste é bom. Ou seja, eu desenvolvo qualquer porcaria... E chega no final, a fábrica de teste pega. Olha quanto custa um bug encontrado lá na fase final, lá na fase de teste. É muito mais alto, pessoal. Quanto a gente investe para pegar um teste unitário, por exemplo, eu estou nessa fase aqui, na fase de código, de implementação. Porque eu estou ali escrevendo código, estou escrevendo teste. Então, eu identifico bugs antes... Ou seja, com um impacto muito menor, porque uma coisa é você corrigir um bug numa aplicação em produção, e outra coisa é você corrigir um bug que você identifica quando está escrevendo o código. Tá? E, além disso, o custo é muito menor. Tá? Então, esse aqui é o real retorno que nós teremos investindo em segurança de aplicações. Tá? Qualidade de software. Tá? Nós teremos produtos de software com mais qualidade e o custo é viável, é pagável ao longo do tempo. Ele tem um retorno. Não gosto de usar o termo financeiro ROI, mas você tem um retorno quando você investe na qualidade de software. Ok? Obrigado, pessoal. Dúvidas? Vai me derrubar. O que a gente tem observado é que, assim, nas melhores faculdades de ciência, computação, programação, práticas de desenvolvimento de segurança, assim, acho que a Universidade Federal do Rio Grande do Norte é uma exceção, porque não existe. Eles falam em passar. O que falta para que a academia inclua isso formalmente no desenvolvimento dos programadores? Incluir a prática de
Boas práticas de segurança, né? Eles aprendem algoritmos, aprendem engenharia de software, mas não é ensinado formalmente, na maioria dos casos, boas práticas de segurança. Certo. Um amigo de um primo do amigo meu me disse que é acabar com um software de locadora, né? O famoso teste de final de curso, alguém vai lá e faz um sistema de locadora, estacionamento. Eu diria que antes de colocar como cadeira uma prática de segurança, a gente tem que ensinar as pessoas a programarem. Porque a gente vê muito erro que a pessoa não sabe programar, ela sabe usar uma determinada plataforma, determinada linguagem. Falar num caso simples aqui, Java. Todo mundo que sai da faculdade, eu vou generalizar, mas todo mundo sai escrevendo um código em Java. Sai fazendo uma aplicação em Java. Vocês acham que ele sabe programar Java? Ou ele sabe usar Java? Eu acho que ele sabe usar Java, não programar. Então, aí é a raiz do problema, na minha opinião. Soube colocar matérias de segurança de software na cadeira, eu acho que entra muito na questão de especialização. Eu acho que na faculdade eles teriam que sair com essa base forte de programação, de algoritmos. E algoritmo não é só para fazer trabalho, entender algoritmo mesmo, saber fazer um algoritmo. E depois você capacitar, né, as pessoas para que ele entenda o que é um código seguro e coloque isso na plataforma. E por que eu digo isso? Porque código seguro tem muito de utilizar a linguagem da melhor forma. Tá? Então, você até pode aprender na faculdade que fazer uma validação de campos é importante, vai diminuir o problema de segurança, mas é muito específico, é muito da linguagem. Na linguagem Java, eu vou utilizar determinada função para fazer aquela validação. Então, eu colocaria isso não como uma grade da graduação, mas sim como uma especialização. Até porque na graduação não se vê só programação, né? Se vê outras coisas também. Isso, tem muito conteúdo também, né? Eu acho que colocar mais conteúdo teria talvez um efeito pior do que não ter ele hoje. Se a gente está vendo graduando, saindo da graduação sem saber programar, como que eu vou ensinar segurança para ele? Então, eu acho que ainda a gente está um passo antes. Tem uma pergunta lá atrás. Então, eu sou do tempo que a gente fazia fluxograma antes de escrever o código, né? Então, Fortran, COBOL. Eu sou amante do COBOL ainda. Uhum. Até pela qualidade que tem de suporte de banco de dados mesmo, né? E eu creio assim que segurança ela é fundamental a qualquer nível, porque quando se fala de segurança, que nem você mesmo disse, bugs, entendeu? Eu acredito muito que a gente falava telas, né, lá no passado, em 78, 79. Então, eu acho que o que falta, às vezes, é você não ter pressa, né, de fazer o produto para o cliente, né? Ainda que ele peça, às vezes, uma coisa fora até do contexto, mas orientar ele no sentido de que vai ser melhor ou não. Então, eu colocaria para ti, você faz certificação, lógico que deve ser, faz teste, né, o EVAR, etc. Uhum. Aí. Como que você trata um software, digamos, de uma empresa média aí, que tenha realmente sérias falhas, entendeu? Você fala com o cliente ou você vai falar diretamente com o fabricante? Deixa eu ver se eu entendi o caso. Eu estou testando você faz a validação. No caso, se você for fazer a validação e tiver, por exemplo, vamos colocar 1000 bugs, vamos colocar bastante. Certo. Você vai ao cliente ou ao fabricante? Então, o cliente me contratou para testar um produto de prateleira, vamos colocar dessa forma. Eu vou reportar ao cliente e, com a autorização dele, vou reportar ao fabricante. Porque as práticas dizem que a gente tem que fazer, vou falar aqui de publicação responsável, né? Eu tenho que fazer o quê? Eu tenho que reportar essa falha para o fabricante, para que ele corrija e ele não continue propagando essa falha para outros clientes. Tá ok. Obrigado. Até tem um caso interessante disso, foi... eu falo, porque eu acho que não merece confidencialidade o assunto. Nós fomos contratados por uma grande empresa para testar uma solução da SAP.
Uma solução simples. Ela só fazia a gestão das metas e participação de lucros dos executivos. Só isso. Ou seja, dinheiro puro e simples. Falava de meta dos executivos de uma grande empresa. Identificamos uma vulnerabilidade séria. E esse produto da SAP, não era um código... Eles não possuíam código-fonte. Era um modelo SaaS, então estava rodando nos servidores do fabricante. Entramos em contato com o fabricante, depois de reportar ao cliente, fazer todo o trabalho de reporte necessário. Entramos em contato com o fabricante, junto com o cliente. Qual foi a resposta do fabricante? O fabricante simplesmente disse: você não tem autorização para testar o meu software. Você feriu a cláusula tal que o cliente assinou com a gente. Tentamos... Calma, eu não sou um moleque testando o produto de vocês na internet. Fui contratado por uma empresa que comprou o serviço de vocês, comprou o produto de software de vocês. Resumidamente, eles não entenderam esse cenário, eles continuaram tentando nos... fazendo uma pressão em cima da gente para que a gente abandonasse aquilo. E a gente, obviamente, quando a gente reporta uma falha para o cliente, ela vai com um conjunto de evidências, né? Ela vai com um screenshot, vai com um vídeo explorando a falha. Então, por isso, a gente consegue provar que o produto tinha falha de segurança. Qual foi a nossa surpresa? 5 dias depois, a falha não estava mais lá. Ou seja, o fabricante não reconheceu, não agiu da maneira adequada quando a falha foi apresentada para ele, e ainda tentou causar problema ao cliente. Porque quando ele ameaçou a gente de ter testado sem um contrato com eles, ele não ameaçou a nós, porque eu fui contratado, eu tenho uma relação estabelecida com o meu cliente. Então, olha a inversão de valores que a gente tem. Tá? Até é bom colocar o meu ponto de vista sobre isso. Eu acho equivocado, não concordo, quando a pessoa vai na internet, testa o produto de alguém e depois manda para o fabricante querendo recompensa. Seja uma recompensa, eu não quero dinheiro, eu quero só que ele coloque meu nome lá, que eu que encontrei a falha. Não concordo com essa prática. Não concordo por quê? Porque o fabricante, ele investe, pelo menos alguns, né, investem em profissionais para fazer essas análises. Por que ele tem que recompensar você se ele não pediu para você fazer aquilo? Ah, não, mas é boa prática. Boa prática é relativo, né? Eu acredito que a boa prática é o fabricante corrigir e manter os clientes dele seguros. Agora, boa prática aceitar que um pesquisador sem autorização foi lá e mexeu no produto dele? Eu acho que não justifica. Aí é só para dar esse contexto. Então, a gente reporta sempre para o cliente, porque foi o cliente que contratou, mas, paralelo a isso, a gente dá entrada no CVE, que é, quem conhece, é o MITRE, que é um órgão americano, onde você registra aquela vulnerabilidade. Tá? E essa ação da SAP, no meu ver, é prejudicial por quê? Se você for lá pesquisar alguma falha na internet relacionada àquele produto, não existe nenhuma. Ou seja, então eles agiram de... má fé é uma palavra forte, mas eu estou aqui com o meu advogado, qualquer coisa. Eles agiram de má fé quando não aceitaram a falha. E não aceitaram, eles aceitaram porque eles corrigiram, mas eles não aceitaram que existia falha. Por quê? Eles estão lesando o cliente deles. Porque o cliente que vai pegar uma referência deles depois não vai ver que eles tiveram um problema de segurança. Vai influenciar diretamente em como o cliente avalia o produto deles. E isso eu acho que não é legal. Tá? Ok? Mais algum? Bom, Walter, obrigado. Walter, eu faço a palestra e dá obrigado pro Walter. Pô. Wagner, obrigado. Obrigado.